Uma das principais coisas que vai fazer você crescer como freelancer é experiência, é conhecimento. E, na verdade, se você for uma pessoa que vai atrás de entender o porquê das coisas, se você é um editor de vídeo, um designer e tenta entender o porquê das coisas, Juliana, eu não fiz um curso específico de edição de vídeo, de design, eu estou aprendendo por conta própria. A pessoa que aprende por conta própria, ela tem uma dinâmica diferente da pessoa que faz um curso, porque a pessoa que faz o curso, dentro do curso você vai aprender a ferramenta, você vai aprender as técnicas e ali, se for um bom curso, o cara já vai te explicar o porquê das coisas, o porquê você tá fazendo cada coisa. Agora, se for um curso jogado, tipo, o cara só te ensinou a utilizar a ferramenta de edição de vídeo, seja CapCut, Premiere, Sony Vegas ou qualquer outra ferramenta que utilizem, tem o DaVinci Resolve, que é gratuito, se eu não me engano. Independentemente, o mais importante é como se você tivesse que entender a teoria por trás. Por exemplo, eu mesma, eu não aprendi a editar vídeos com cursos, eu aprendi no YouTube mesmo com a extensa gama de materiais que a gente tem por aí. Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu comecei a editar por hobby, desde a minha infância e adolescência. E eu só fui ter, de fato, conhecimento sobre como é trabalhar para outra pessoa a partir do momento que eu tive o meu primeiro estágio e aí eu tive que fazer edição de vídeo, edição de imagem para uma empresa. E se você começou por hobby ou faz ali por você mesmo, você vai ter esse choque também, essa diferenciação também de editar para você mesmo e editar para outra pessoa. E quando você passa por isso, aí que pega a questão da teoria por trás. Aquela polêmica que as pessoas têm de o Premiere é melhor, o Sony Vegas é melhor, o CapCut é melhor, o DaVinci Resolve é melhor. Isso é bobo, sabe? Isso é bobagem, porque no fim o que importa é quem tá editando de fato, é quem tá utilizando a ferramenta de fato. Porque se o cara sabe o porquê das coisas, que é o porquê eu cortei um vídeo ali, eu fiz esse corte com uma finalidade, esse corte foi para tirar uma respiração, para deixar o vídeo mais dinâmico, foi para tirar um erro, para deixar o vídeo mais dinâmico, esse zoom que eu dei na tela agora, ele foi para chamar mais atenção para determinada coisa, para determinada fala, esse zoom mais esse texto aqui embaixo, ele foi com a finalidade de dar ênfase em algo específico que a pessoa falou. Essa música de fundo que tá tocando agora, ela é com o intuito de deixar o vídeo mais dinâmico, ela é para uma parte do vídeo que é mais dramática, então eu mudei o tom da música, sei lá, a pessoa tá contando uma história, chegou numa parte triste, eu coloco uma música triste, depois tem uma virada e nessa virada eu coloco uma música mais motivacional, com orquestra, alguma coisa assim, para ajudar na história da pessoa. Então, isso são construções que a gente vai fazendo. Esse é um grande diferencial, porque muitas das vezes se você edita vídeo no automático ou se você acha que editar vídeo para cada nicho ou para cada área em específica, sei lá, é tudo igual, você segue o mesmo padrãozinho, você não tem noção que se o cara tá falando um vlog sobre coisa high-tech, sobre tecnologia, eu vou colocar uma música de fundo que vai combinar com isso. Às vezes eu colocar um rock não vai combinar com isso. Talvez uma música mais com batida mais eletrônica vai combinar mais com o que ele tá falando. Talvez se ele tá falando sobre coisas tecnológicas não vai fazer sentido a logo dele ser uma fonte discursiva, manuscrita, e sim uma fonte super quadradona, já que ele tá falando de alguma coisa super tecnológica. São detalhes em design gráfico e edição de vídeo. No design gráfico, da mesma forma, se eu tô fazendo uma arte para esse cara high-tech, se eu tô fazendo uma arte, por exemplo, para uma loja que vende acessórios para celular. Um exemplo, é coisa relacionada à tecnologia. Vai fazer sentido que nessa arte tenha aquela fonte manuscrita, aquela coisa mais na mão? Ou vai fazer sentido eu ter uma fonte mais quadrada que remete mais à tecnologia? Ou no máximo mais arredondada? Então isso são sutilezas e são coisas que você vai estudar. Se você ir atrás de entender teoria das cores, o vermelho ele passa uma sensação, o verde passa outra sensação, o azul ele passa outra sensação. Se você for atrás de entender fontes, tem um estudo por trás das fontes. Existe um estudo por trás da fonte. Cada fonte que a gente utiliza em um design, na criação de uma logo, ou até na edição de vídeo,
tem um porquê por trás, tem um motivo por trás. Uma fonte, só dela ter serifa e não ter serifa, que é aquele pezinho que a fonte tem, ela pode passar uma coisa diferente ou não. São minúcias que você vai aprendendo com o tempo. Isso não quer dizer nada em relação à ferramenta que você está usando, é sobre o conhecimento que você tem. Existem ferramentas que podem te limitar de alguma forma, claro, algumas que são menos profissionais, mas nem isso importa tanto, porque hoje em dia você até mesmo pode mesclar ferramentas, usar o que for mais útil para você. Hoje em dia tem muita utilização até mesmo de IA, então é muito comum que se eu tô editando vídeo em um editor, o áudio que eu vou colocar ali naquele vídeo, às vezes eu vou gerar por IA a narração dele, ou às vezes eu preciso de uma determinada imagem que eu não achei e eu vou gerar essa imagem por fora por IA e vou colocar dentro daquele vídeo, ou fazer uma animação por IA e colocar dentro daquele vídeo. Então você vai mesclando as ferramentas. Hoje em dia é muito comum, muita gente, inclusive eu às vezes, utilizar o CapCut. Às vezes eu tô mexendo no Premiere, alguma coisa mais prática, mais rápida, mais ágil de fazer no CapCut, faço no CapCut, renderizo e jogo pro Premiere. Então saiba mesclar, não fique tão quadradão assim, porque no fim o que importa é o seu conhecimento e é o que você precisa passar naquele vídeo para aquele cliente ou naquela imagem para aquele cliente, qual a estratégia que você está pensando em fazer para aquela determinada demanda. Sempre pense, tem um porquê das coisas. Eu estou fazendo essa arte aqui, a posição dos elementos ela importa. A cor que eu uso, se eu vou deixar uma fonte em negrito, se eu vou deixar uma fonte light, que é aquela mais fininha, tudo isso importa. Eu não posso deixar a arte poluída, a arte super cheia de coisas. Eu tenho que deixar ela arrumada e dar ênfase nas informações mais importantes e facilitar a leitura da pessoa que vai ver aquela arte. Eu tenho que saber até mesmo, se eu for colocar um texto, um parágrafozinho, se aquele parágrafo ele vai estar alinhado na esquerda, no meio ou na direita. Porque isso importa. Quando a gente vai estudar a fundo, a gente aprende que a nossa leitura aqui no Brasil, ela é da esquerda para a direita. Então, a forma mais confortável de ler textos maiores é fazendo esse alinhamento da esquerda para a direita, que é a nossa forma padrão de ler. E além disso, eu não posso colocar um texto enorme com letras maiúsculas, porque dificulta a leitura da pessoa. É muito mais confortável aos nossos olhos ler da esquerda para a direita, com as letras seguindo a nossa ortografia normal, sem ser tudo em caixa alta. Use caixa alta para colocar em títulos, por exemplo. Isso aí é interessante, para chamar a atenção. E aproveite para separar em parágrafos. Se eu tenho um texto extremamente extenso, separe em parágrafos de 4, 5 linhas, vai dando aquele espaçamento e seguindo essa linha de raciocínio. Não que você não possa alinhar um parágrafo ou outro e centralizado em determinada arte. Pode, mas você tem que ter toda essa noção visual. Até mesmo a fonte, além de não ser bom usar caixa alta nesses textos maiores, também não é muito bom você usar determinadas fontes, porque se você usa uma fonte muito estilizada, digamos assim, muito diferentona, digamos assim, você vai dificultar a leitura da pessoa. Então, até mesmo nessas horas, quando a gente está falando do corpo do texto, é interessante a gente utilizar fontes mais comuns, mais nítidas, e não fontes super aleatórias zonas. E tudo isso importa. Se eu estou editando um vídeo, eu não posso simplesmente estar aqui falando com vocês, do nada eu coloco uma transição no meio e depois eu continuo falando. Por quê? Não faz sentido, não tem ritmo. Por qual motivo eu colocaria essa transição? Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Fica esquisito, né? Colocou uma transição, transição, o nome é transição, que é quando eu faço um corte, em vez de eu fazer esse corte seco, eu coloco uma transição no meio para que mude para outra cena. Se eu coloco uma transição sem mudar para outra cena, continuando na mesma cena, não faz sentido algum. Agora, se eu coloco uma transição
e eu estou falando de tópicos, eu chego aqui e falo para vocês, olha gente, tópico 1, aparece o tópico 1 na tela e transição, e aí eu começo a falar. Quando eu falo e eu faço essa separação, eu estou organizando o vídeo, organizando a ideia do vídeo. Como eu sempre falo aqui, eu não faço essa edição nos vídeos daqui porque não é meu intuito. Meu intuito é simplesmente passar e falar o puro conhecimento. Quem quiser escutar, escute. Quem não quiser escutar, não escute. Mas existe essa estratégia por trás e com grande parte dos meus clientes eu utilizo essa estratégia na edição de vídeos deles. Busque conhecimento. Você vai ganhar, sim, muita experiência trabalhando para as pessoas, vai aprender muito, mas procure buscar conhecimento que você já se poupa, que você soma os dois. É como se eu estudei, eu procurei conhecimento sobre fontes, sobre cores e etc., sobre ritmo de edição. E aí eu peguei esse conhecimento para quando eu já estiver fazendo demandas, eu já vou aplicando esse conhecimento e eu vou afinando alguma coisa ou outra, porque tem muita coisa que sim, você vai ter que afinar na prática. Você não vai já chegar acertando tudo na hora da prática, de fato, na hora de fazer um trabalho de fato. Muita coisa você vai aprender enquanto você faz, com alterações, sugestões, testes e etc. Mas procure alinhar os dois. E é interessante você alinhar a teoria com a prática. Você vai editar um vídeo, editar uma imagem para determinado cliente. Ele quer de alguma forma específica que você não entende muito bem. Vai estudando em paralelo que você vai fazendo. Une as duas coisas. Não precisa só, esse bloco aqui eu vou ficar estudando, eu vou estar atrás de conhecimento e aqui agora eu vou prática. Estuda um pouquinho, passa 10 minutos vendo um vídeo, estudando alguma coisa, já vai aplicando. Estuda, já vai aplicando. Essa é a melhor forma de aprender. Quando eu comecei a editar vídeos, até mesmo por hobby, eu fazia muito isso. Basicamente foi sempre fazendo isso. Muitas das vezes eu não sabia fazer especificamente determinada coisa, e aí eu falava, não sei fazer, mas eu aprendo. Eu aprendia enquanto eu ia fazendo. Até mesmo web design. Eu já tinha feito o meu próprio site, mas eu não sabia muita coisa especificamente sobre. Um cliente falou que queria um site para ele também, numa plataforma que eu não conhecia, que eu não sabia mexer. E eu falei para ele, olha, eu não sei, mas eu aprendo. E eu já fui logo abrindo a plataforma, eu quero posicionar isso aqui. Ia no YouTube, aprendia, posicionava e tal. Eu quero fazer isso aqui. Ia, aprendia a fazer, voltava e mexia. Edição de vídeo. Supondo que eu só sabia fazer cortes e adicionar textos, não sabia como fazer transições em determinado editor de vídeos. E chegou algum momento em que eu tive vontade de adicionar alguma transição, que foi necessário adicionar alguma transição. E eu pesquisava como fazer transição, editor tal, ou às vezes fuçava, tentava aprender ali no próprio programa, via como funcionava, já aplicava. A cada edição nova que eu ia fazendo, eu queria fazer alguma coisa, alguma animação específica, algo diferente ali, e quando eu via essa necessidade, eu estudava e já aplicava. Então, entenda que a cada vídeo, a cada imagem que você precisa de algo novo, precisa aprender algo novo, precisa aplicar uma estratégia nova, você vai atrás de aprender essa dúvida que você tem e vem mais uma experiência, vem mais um conhecimento. E isso vai se somando ao ponto que pontualmente você precisa aprender alguma coisa ou outra, lembrando que o mercado ele sempre se atualiza, a edição de vídeo sempre se atualiza. Para cada nicho diferente que você for editar, é um estilo diferente, é um intuito diferente. Às vezes o cliente nem quer um vídeo super bonitão, com super ritmo, sei lá, às vezes ele quer um vídeo que pareça algo mais orgânico. Então, às vezes você nem precisa fazer uma super edição, 3D, After Effects e o caramba. Às vezes nem precisa. Às vezes nem é isso que o mercado pede. Dependendo, claro, de cada situação, de cada cliente que você for editar. Busque aprender, não fique estagnado. Não pense que o mercado vai ficar parado. Para ninguém, para nenhuma área o mercado fica parado. Ele muda e ele muda. E você tem que mudar junto. E o melhor conselho que eu te dou, muda junto com ele, constantemente. Se hoje, por exemplo, veio a onda da IA, tem muitos editores que estão aprendendo a utilizar IA. Se você é uma pessoa que se recusa, porque, Juliana, eu já sei fazer desse jeito vídeo, já sei fazer desse jeito imagem, eu vou continuar fazendo assim porque eu já faço no automático, eu já tô confortável com isso, eu sei como é que é. Então eu não quero aprender uma nova ferramenta.
mas o mercado vai te pedir. E é melhor você ir aprendendo aos pouquinhos cada coisa nova que for surgindo do que você deixar para o último minuto, quando todos os outros editores, todos os outros designers já aprenderam, você ser o último a aprender e ter que aprender um monte de ferramenta nova de uma vez, em vez de aprender pouquinho a pouquinho conforme elas vão surgindo. Senão você fica para trás, senão você perde o cliente. Se um cliente aparece para ti solicitando determinada coisa, fulano, preciso de tal coisa, sabe fazer? Você pode estar falando, não, mas eu aprendo. Saiba falar isso. Até principalmente se for um cliente que está com você há muito tempo. É muito comum um cliente perguntar, fulano, tu faz tal coisa? Se tu falar não, tu deu margem para o cliente procurar outra pessoa para fazer aquela coisa, em vez de você pegar para você fazer. O cliente muitas das vezes vai preferir esperar você aprender a ferramenta do que ele ir atrás de outra pessoa. Porque se você se importa com o cliente, como eu falei no meu último vídeo, você já gerou um valor com ele, você já gerou esse vínculo de confiança no seu trabalho, no seu serviço, ele vai preferir esperar você aprender porque ele já tem confiança no seu trabalho, do que ir atrás de outro freela, que muitas das vezes vai ser uma pessoa que não entrega no prazo, que não se importa, que faz tudo mal feito. Ele não vai querer se arriscar, ele vai querer continuar com a pessoa que já sabe. Claro que, se o cara te pede uma coisa super mirabolante, ou algo que nem é da sua área, porque a gente também tem que manter uma certa linha de foco. Por exemplo, eu trabalho com edição de vídeo, edição de imagem, que são duas coisas que caminham juntas. Muitas das vezes eu uso as ferramentas praticamente em conjunto. Uma me auxilia na outra. E eu também trabalho com web design. Essas três coisas meio que elas estão interligadas. E o web design nem tá tão interligado, mas tem a ver porque eu faço parte do design, então acaba puxando ali. Mas eu não uso tanto. Não puxo tanto essa parte. Agora, se eu trabalho com essas três coisas e o cara me pede, por exemplo, aconteceu isso esses tempos. O cliente queria que eu mexesse com tráfego pago para ele, porque ele já tinha confiança, ele ia ter que achar alguém que trabalhasse com tráfego pago, conhecer uma nova pessoa e tudo mais. A princípio eu queria topar mexer com tráfego pago, eu falei, não, eu aprendo e tal, faço curso se for necessário. Só que é muito distante do que eu já faço, e isso não está relacionado à zona de conforto, no caso, como eu citei outros exemplos, não. Está relacionado a você se manter na sua área, porque imagina, eu trabalho com edição de vídeo, edição de imagem, web design, eu faço tráfego pago, já está indo muito distante. Até porque eu quero focar em ser especialista na minha área, que é somada essa parte de design e edição de vídeo. Então, se eu quero ser referência e ser cada vez mais especialista na minha área, eu tenho que ter uma certa coisa definida, para eu também não sair sambando por aí. Isso é importante, que você tenha essa coisa definida também, até porque quando forem te procurar, vão te procurar pela coisa que você sabe fazer, que você mais sabe fazer, que você já é referência. Eu espero ter te ajudado. Não esqueça de conferir os links aí na descrição. Se você quiser, pode adquirir meu e-book A Jornada Freela, 20 passos para você começar com o pé direito na vida de freelancer.